E vir por ar, né, tá complicado. Enquanto isso, por terra, nas rodoviárias, é cada dia maior a procura por viagens de ônibus. Larissa Alves. Nas filas do maior terminal rodoviário de São Paulo, as histórias são parecidas. A passagem de avião estava 2.400, aí a gente achou melhor vir aqui, saiu por R$310. Demora mais um pouquinho, né, mas tem que economizar, né? Eu costumava vir de avião. Eu conseguia, mesmo em cima da hora, achar uma passagem mais barata. Hoje eu não consigo. Arthur Schneider só viaja em setembro. Vai para o Rock in Rio e já viu que de avião não vai dar. Garantiu a ida e a volta de ônibus. Porque eu paguei menos de R$200 e de volta. Parando para pensar, não vale a pena pagar quase 10 vezes o valor para viajar de avião, não. Em média, o aumento da procura por passagens de São Paulo para outros estados brasileiros foi de 18% nas últimas 2 semanas. Nos terminais paulistas, como este aqui, o crescimento foi ainda maior nos trechos mais procurados. São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba e São Paulo-Belo Horizonte, passando de 20%. A expectativa é que o movimento este mês seja o dobro do registrado em abril de 2021. Não tem a preocupação, inclusive, com o espaço, porque não há restrição de bagagem a bordo. Esse fator é muito comparativo com a passagem aérea, que eles cobram também para bagagem despachada. As oficinas mecânicas estão lotadas de serviço. Entenda na reportagem do Márcio Campos. Foi só surgir um barulhinho no carro que o Cláudio correu para a oficina. Trocar o 2009 dele por um mais novo ainda não está no radar. Isso sempre está em cima, né? Claro que nos últimos 2 anos ficou complicado pela pandemia, perda de salário, mas agora está retomando aos poucos e com isso eu venho conseguindo arrumar o carro sempre que aparece alguma coisa. Há 2 anos o movimento nas oficinas brasileiras não para de crescer. Agora, no primeiro trimestre, a procura por serviços automotivos mais do que dobrou. Na parte de mecânica, o aumento passou dos 30%. E isso porque tem muita gente preferindo ficar com o carro por mais tempo. Aumentou foi a troca de correia dentada, essa troca preventiva de correia dentada e a parte da troca de suspensão também. O cliente está trocando essas peças para ficar... 2 anos e nós estamos voltando a recontratar. Não são apenas feriados seguidos, mas também a chance de vestir a fantasia e os adereços e celebrar a festa mais brasileira de todas. Aproveitar a praia, o sol, né? É muito bom poder agora regozijarmos, né, com essas festas, essa comemoração. São os avanços da flexibilização permitindo, né? Veja, se deve lembrar do bombeiro que bebeu, atropelou e matou um ciclista no Rio de Janeiro, que teve sua fase de defesa derrubada agora. O laudo médico comprovou que ele não tem nenhum tipo de demência. O caso aconteceu na madrugada do dia 11 de janeiro de 2021. Após ser flagrado bebendo em um posto de gasolina, o capitão do Corpo de Bombeiros, João Maurício, atropelou Cláudio Leite da Silva, de 57 anos, que pedalava na Praia do Recreio. O ciclista morreu na hora. O motorista fugiu do local sem prestar socorro e só parou um pouco mais à frente ao bater o veículo em outro ponto. O documento assinado pelo médico psiquiátrico concluiu que o capitão do Corpo de Bombeiros não apresenta sinais clínicos de doença mental, tampouco de dependência química, mas que, no entanto, João Maurício é usuário nocivo de álcool. Mas, segundo o laudo, não há provas de licenciamento do trabalho ou de tratamentos anteriores ao atropelamento por causa do uso do álcool. Para o médico, esse conjunto de sinais não combina com uma história clínica comum daqueles que efetivamente são dependentes químicos de álcool. Logo, o perito concluiu que o oficial era totalmente capaz de entender o caráter criminoso do fato. Guerra entre facções de traficantes e assassinatos também ocorre em Porto Alegre. Veja. São 24 mortes registradas no intervalo de 3 semanas na zona sul de Porto Alegre, todas relacionadas a um confronto entre 2 facções rivais da região metropolitana. O primeiro atentado ocorreu no dia 14 de março. De lá para cá, mais de 30 foram registrados. Os ataques trouxeram medo e preocupação para os moradores. Essa escola estadual aqui no